Boa noite a todos, que a paz de Jesus se faça presente em nós e que estejamos, a partir de agora, unidos em um só pensamento para mais um momento de Evangelho e que possamos, em prece, irradiar nossas energias em forma de auxílio aos que precisam. Queremos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, a Jesus pelos ensinamentos e a oportunidade de refleti-los, e aos amigos espirituais pelo amparo em nossa caminhada. Pedimos pelos governantes e pelos líderes religiosos que a sabedoria divina os conduza em um caminho de honestidade, discernimento e sabedoria para cuidar de todos que a eles foram confiados. Pedimos pelos irmãos enfermos que o amor divino esteja presente nos corações dos profissionais de saúde e que o cuidado com os doentes seja também conduzido pelas equipes espirituais. Pedimos pelos irmãos com crises financeiras e pelos que estão em condição de moradores de rua, que nunca lhes falte o pão, o auxílio material e que a providência divina coloque sempre em seus caminhos mãos caridosas. Pedimos pelos irmãos que cuidam das limpezas dos hospitais e pelos que fazem a segurança pública, pelos motoristas de aplicativo, de ambulância e transporte público, e pelos nossos irmãos coveiros, que a proteção divina esteja com eles e que a eles sejam dados sempre a disposição de desenvolver suas atividades profissionais com zelo para o bem da coletividade. Pedimos pelos irmãos desencarnados, pela Covid, por outras doenças ou outras maneiras, em especial pelos irmãos suicidas, que a misericórdia divina os abrace e que o amor do Cristo os envolva. Pedimos pela sociedade brasileira que o sentimento de caridade, constituídos por ações como a prática do bem, do perdão, do altruísmo e da dedicação ao próximo, chegue aos corações do brasileiro. Pedimos pelos nossos irmãos presidiários, que suas consciências os resgatem para uma transformação necessária, fundamentada no progresso espiritual. Que eles sejam intuídos a caminhar em direção ao amor divino. Pedimos pelo movimento espírita e por todos os espíritas, que nossas ações diárias só confirmem cada vez mais nossa convicção na promessa futura. Que sejamos caridosos sempre e que o amor de Deus seja a nossa força e que assim seja. E agora vamos à leitura do Evangelho, capítulo 17, Sede perfeitos, itens 1 e 2, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos como é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se à criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava
não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se for observados os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Sede perfeitos. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Os itens 1 e 2 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo trazem uma orientação sobre as características da perfeição. E Jesus nos apresenta 3 ações que nós temos que realizar: amar os inimigos, o que não é fácil; fazer o bem àqueles que não gostam de nós, o que também não é fácil; orar pelos que nos perseguem. Não é nada fácil. Mas se nós já conseguimos algumas dessas ações, então nós estamos indo bem no caminho da evolução. Estamos buscando obedecer à orientação de Jesus sobre sede perfeitos. Porém, essa perfeição nunca vai nos igualar a Deus. Então, por que Jesus traz a orientação de sede perfeitos como vosso Pai Celestial é? Jesus não estava falando da perfeição absoluta. A nós está sendo ofertada e será dada a perfeição relativa. Mas, segundo o Evangelho, ela também nos aproxima da divindade. As ações que Jesus nos orienta a praticar e que são difíceis para nós, na verdade, são a demonstração da caridade. E o que é a caridade, senão a essência da perfeição? É considerada a essência da perfeição porque qualquer outra virtude adquirida pelo homem tem em si a caridade, que traz em sua constituição a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Ou seja, a caridade envolve estar disposto à prática do bem, do perdão, do desinteresse às questões materiais e da dedicação no que se refere ao auxílio aos nossos irmãos. E é importante estarmos atentos a essas virtudes porque qualquer defeito, qualquer vício que notarmos
no próximo pode enfraquecer ou destruir uma dessas qualidades em nós. É nessa intenção que Jesus fala amar o próximo. Porque quando ele diz amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem, na verdade ele está nos dizendo que devemos amar e praticar a caridade sem olhar para os vícios e os defeitos alheios. É nisso que constitui a superioridade moral. É com essa atitude que o cristão vai se mostrar no processo da perfeição. Porque olhar para o próximo se fará de uma forma que sua ação será, na verdade, a extensão do amor divino. Então, meus irmãos, que todos nós sejamos obedientes às orientações do Cristo Jesus quando diz: sede perfeitos. Busquemos a prática da caridade, sermos benevolentes, indulgentes, abnegados e devotados, olhando para o próximo, para todas as pessoas que nós auxiliamos como nossos irmãos, como filhos do mesmo Pai Criador. Fiquemos todos em paz. Jesus querido, pedimos a fluidificação das águas de nossas casas, dos hospitais e de todos os lugares em que possam ser depositadas as energias celestiais para a cura dos que realmente necessitam. Ampara, Mestre amado, cada um de nós e dá-nos a tua paz, e que assim seja. Por que dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia? Felicidade não existe e que o amor é hipocrisia. Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventuras, se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão, se brilha o sol em teu caminho? Faça feliz teu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir e a ave presa vive a cantar. Porque você não vem florir, estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. O entardecer em multicores deixa saudades no horizonte. Entre os espinhos nascem flores e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece.
si.